Queridos, vamos abrir nossas Bíblias em Isaías 58. Aqui fala acerca de uma descrição da verdadeira salvação. Eu sou uma pessoa que gosto muito de oração, gosto muito de jejum. E para quem quer saber do verdadeiro jejum, aqui está a palavra-chave. Eu questionava muito com Deus a respeito do jejum. Quando eu li esse capítulo, foi assim algo maravilhoso para mim, porque aqui fala do verdadeiro jejum. Clama em voz alta e não te detenhas, eleva a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó o seu pecado, pois que me buscam cada dia e querem saber os meus caminhos como se for uma nação que pratica a justiça e que não abandonou a lei do seu Deus. Pedem-me os regulamentos de justiça e sentem prazer em aproximar-se de Deus. E dizem, por que jejuamos? E não fazes conta disso. Humilhamos as nossas almas e tu não o sabes? Eis que no dia do vosso jejum acha o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para debates e contendas jejuais, e para ferir com o punho iníquo não jejueis, como hoje, para que a sua voz seja ouvida no alto. É este o tal jejum que eu escolhi, que de dia aflige ao homem a tua alma, que encurve a tua cabeça como junco, e faça cama de saco e de cinza? Chamarão isto jejum e dia agradável ao Senhor? Não é antes o jejum que eu escolhi, que desates a ligadura da impiedade, que desfaças as cargas da opressão, e que deixe livre os oprimidos e que despedace todo o jugo? Não é também porventura que compartilhe o teu pão com o faminto, e aos pobres errantes recolha em casa, e que quando vires o nu o cubra, e não te esconda a tua mesma carne? Então nascerá a tua luz como a alvorada, e a tua saúde brotará repentinamente, e tua justiça diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então chamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás e dirás, ele, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo e o estender do dedo e o falar vaidade, e se derramares a tua alma ao faminto, e saciares a alma afligida, então nas trevas nascerá a tua luz, e a tua escuridão será como meio-dia, e o Senhor te pastoreará sempre, e nos lugares secos saciará a tua alma, e te fortalecerá os teus ossos, e serás como um jardim bem regado, e como um manancial de águas, cujas águas nunca faltam. E os que de ti procederem edificarão os desertos antigos, e os alicerces de muitas gerações levantarás, e serás chamado reparador de roturas e restaurador de vereda, onde se pode habitar. Aqui está o nosso verdadeiro jejum, meus queridos. Que nós desçamos e deixamos Deus agir através das nossas vidas. Quando nós realmente dobramos os nossos joelhos e falarmos, Senhor, eis-me aqui, usa-me como Tu queres. Esse é o verdadeiro jejum. Esse é o verdadeiro jejum que Deus pode estar nos usando e pode fazer nos plantado como ribeiro d'águas. Amém? Vamos orar para que Deus esteja falando conosco nessa noite através do pregador, através do louvor, e que seja uma bênção. Senhor Deus nosso Pai, neste momento, Senhor, nós colocamos aqui na Tua disposição, Senhor, aí está a Tua igreja, Senhor, aqui tem vários lares representados, que Tu esteja agora tocando no coração de cada um, abrindo os nossos corações, as nossas mentes, Senhor, e que no decorrer, Pai, aleluia, desse seminário, Senhor, nós possamos verdadeiramente entender o Teu sentido, Pai. Que hoje Tu esteja grandemente usando, Senhor, aquele que vai dirigir o louvor, aquele que vai nos transmitir esse ensino, Senhor, essa palavra, Pai, e que ela possa ficar no nosso coração e que nós possamos aplicá-la, Senhor, no decorrer dos dias, Senhor, até a Tua vinda. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos contar até 3 e dar um grito que Deus é fiel. Eu gosto sempre disso. 1, 2, 3 e... Deus é fiel! Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Deus.
Deus. Quantos estão contentes com Jesus Cristo? Amém. Amém, eu também estou. Essa semana tem sido divisor de águas para mim. E eu tenho aprendido muito da parte de Deus. E não só a respeito da palavra em si, como está sendo pregado, mas em me dedicar ao Senhor. Porque, quem diria, né, irmãos? A semana toda essa igreja lotada. Amém. E hoje, seja qual for o seu problema, levante as suas mãos hoje e adore a Deus com tudo que você tem. Eu te convido essa noite a adorar ao único merecedor de receber toda a honra e toda a glória. Amém. Gostaria de chamar a Braninha também.
Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Vocês podem ficar sentados, por favor. Para quem costuma vir de quinta, como nós já havíamos anunciado, essa semana nós estamos na Semana Teológica, tratando de temas dentro da teologia. E o tema dessa primeira semana é voltada para os evangelhos. E desde segunda-feira nós estamos falando sobre a mensagem do evangelho, sobre o contexto histórico dos evangelhos, em si. E ontem meu pai ele falou a respeito do evangelho de João, e hoje eu quero meditar com vocês na formação do Novo Testamento. Como que o Novo Testamento chegou até nós. E antes de ler, aliás, antes de orar, eu quero ler, além do versículo que eu coloquei ali do livro de Timóteo, da carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, no verso 16, eu quero ler também Isaías 55, verso 10 e 11. Você trouxe aí a tua Bíblia? Abra por favor Isaías 55, verso 10 e 11. E diz assim a palavra: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Como a chuva e a neve descem dos céus e não retornam para eles, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e a florescer, a fim de que ela produza sementes para o semeador e pão para os que dele se alimentam. Assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Curva a sua cabeça, por gentileza, vamos falar com o Pai. Ó Deus soberano, Criador de todas as coisas, que o teu nome seja mantido santo. Toda a honra e toda a glória, Senhor, é dada a ti. Nós queremos agora, Senhor, pedir sabedoria para o teu Espírito Santo, que ele venha, Senhor, abrir as nossas mentes, os nossos olhos espirituais, para que possamos entender, compreender, para que possamos, Senhor, aplicar tudo aquilo que nós estamos aprendendo durante esses dias, Senhor. E hoje, Senhor, é mais um presente que o Senhor está nos dando, mais uma oportunidade de aprendermos um pouco mais uns com os outros. Em nome de Jesus, usa, Senhor, a minha vida como instrumento nas tuas mãos. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam gratas diante de ti. Amém. Queridos, é maravilhoso quando nós estamos nesse propósito, e eu vejo Deus fazendo maravilhas. Graças a Deus por isso. Hoje o tema é formação do Novo Testamento, do cânon. Eu coloquei esse versículo aí que está escrito em 2 Timóteo 3, que diz: toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal e para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Imaginem, irmãos, se as escrituras sagradas não existissem. Imaginem se o ser humano não tivesse memória. Em uma outra oportunidade eu citei aqui o professor Leandro Carnal, um historiador conhecido, e um aluno fez uma pergunta a ele:
ou alguém que estava no auditório que ele estava falando, perguntou a ele sobre o sentido da vida. E ele deu a seguinte resposta: para mim, a vida não tem sentido. Não tem sentido porque no pensamento dele, enquanto ateu, quando eu morrer, quando você morrer, quando qualquer pessoa morrer, acabou. Acabou tudo. E eu fiquei imaginando, né, a respeito desse questionamento, dessa questão tão importante sobre o sentido da vida. E o Senhor, o Espírito Santo de Deus, nos leva a algumas questões. Se a vida não tem sentido, eu imagino que Deus não nos daria esse sentimento, essa consciência, a cognição, o pensar. Aquilo que Descartes um dia escreveu: penso, logo existo. Nós não teríamos essa consciência. E quando nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós, como os outros professores e pregadores que estiveram aqui enfatizaram tão bem, o reino de Deus, o Espírito Santo, toda essa dinâmica do reino, o sentido que faz a vida de nós estarmos aqui, e como as Escrituras fazem parte desse sentido, porque são elas que testificam, são elas que nos mostram a história humana. Quando nós lemos as Escrituras, quando nós olhamos para a Bíblia, nós enxergamos ali a história, a memória, o ser humano está ali. A história de onde nós viemos, para onde nós vamos. A palavra do Senhor, ela nos dá essa direção. Então, quando Deus, Ele criou o homem, diferentemente de todos os seus outros, da sua criação, no contexto mais amplo, a criação do homem, Deus fez de forma diferente. Está lá escrito, no livro do Gênesis. Ele pegou o homem do pó da terra, parou para fazer, como nós ouvimos ontem, em todas as outras coisas o Senhor disse: haja, e elas vieram a existir. Agora, por que, em relação ao homem, o texto dá a entender que Deus para e Ele projeta o homem? Ele faz o homem do pó da terra, desenha o homem, assim como Jeremias, no seu livro, mostra a ordem que Deus dá ao profeta, dizendo: desce à casa do oleiro, e o Senhor mostra para o profeta que Deus estava, que o oleiro estava formando um vaso. Assim Deus formou o homem, e Deus formou o homem do pó da terra. E no Gênesis 2, capítulo 2, verso 7, vai dizer que Deus soprou nas narinas do homem. Esse sopro divino é tudo, é a consciência humana, são os sentimentos humanos, são aquilo que nos mais faz parecer com o Criador. O Senhor nos criou a sua imagem e semelhança. O sentido da vida está aí, que nós fomos criados por Deus. Ele deu a nós, a cada um, o Espírito, e a palavra do Senhor mesmo diz que Ele vai tomar esse Espírito de volta, quando esse corpo tombar. Então, está aí o sentido da vida. As Escrituras, a história, tudo aquilo que faz parte, a memória, isso dá a nós uma compreensão maior desse plano de salvação que as Escrituras nos mostram. As Escrituras, como o nome de Jesus significa, Ele é salvação. Quando eu olho para as Escrituras, eu enxergo Deus salvando homens, Deus pensando no homem. O significado da palavra cânon é uma palavra de origem semita, que na etimologia da palavra significa regra, cana de medir, literalmente cana. Quando os antigos iam, até hoje eu não sei se existe isso, mas quando você vai comprar um tecido, e alguns lugares ainda usam aquela régua, não usam uma fita, usam uma régua
e naquela régua eles medem ali o pano e cortam. É mais ou menos isso. Na etimologia da palavra, essa palavra cânon é a regra. Por que veio a se tornar a regra para os livros que entrariam no cânon, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento? Então vamos pensar aqui, eu quero fazer uma breve explanação a respeito da formação do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele foi sendo formado entre os anos 1500 a.C. e 450. Então, o Antigo Testamento, para que ele se completasse, para que ele estivesse da forma como ele é hoje, como você vê aí na tua Bíblia, ele demorou aproximadamente 1000 anos para ser completo. E eu coloquei ali um toque, inspiração divina e participação humana. Por quê? Porque nós, como Paulo escreveu a Timóteo dizendo que a Escritura, toda a Escritura, ele estava falando do Antigo Testamento. O Novo Testamento ainda não havia sido formado, estava em composição. Então, quando Jesus, quando qualquer personagem do Novo Testamento fala em Escritura, está falando do Antigo Testamento. É uma inspiração divina com um toque humano. Quando nós pensamos em crítica textual, falando agora um pouquinho de ciência, a crítica textual, ela faz uma crítica ao texto bíblico justamente por causa dessa participação humana. Então, para os críticos da Bíblia, a Bíblia contém erros, porque ela é um livro que tem a mão do homem. E quando tem a mão do homem, tem problema, tem erro, tem dificuldade na compilação de um texto para o outro, uma letra que não foi colocada, um acento, e vai por aí. Só que quando nós vamos pensar em Bíblia, quando nós vamos pensar em Escritura, nas Escrituras Sagradas, nós temos que entender o quê? Que o que Deus quis mostrar para nós, o que Deus quis deixar para nós, é a essência da mensagem. Deus não está preocupado com o que o homem pensa a respeito da autoria dos livros, do que a crítica que os homens fazem. Olha, não foi, por exemplo, não foi Moisés que escreveu o Pentateuco, não foi Marcos exatamente que escreveu o Evangelho de Marcos. A crítica textual, os críticos da Bíblia, historiadores e pessoas que trabalham nessa linha de pesquisa, eles vão para afrontar a palavra de Deus. Por quê? Porque não tem o Espírito Santo de Deus. Então eu estou falando aqui como pastor, como teólogo, e não como historiador. E quando eu falar como historiador, estarei falando como um historiador que crê na palavra de Deus. Pela tradição judaica, a formação, aí eu vou tratar da tradição judaica, deixar um pouco a tradição cristã um pouco agora, tá? Vamos pensar como os judeus enxergam as Escrituras. Eles dividem assim, olha, o Pentateuco, com a Torá, de Gênesis a Deuteronômio, profetas, que no cânon hebraico, os livros históricos, eles pegam de Josué até 1ª e 2ª Reis, pertencem a essa divisão profetas. Também nós temos os profetas anteriores e os profetas posteriores, exceto o livro de Daniel, que foi escrito depois em que o compêndio dos profetas já estava fechado. E depois vem os escritos. Então a Bíblia hebraica ela é dividida entre Torá, profetas e escritos. Nos escritos nós encontramos os salmos. E é interessante lembrar que o Saltério, como é conhecido o livro dos Salmos, ele é dividido em 5 livros. E eu coloquei aí a sua divisão. O primeiro livro do capítulo do Salmo 1 ao 41, o 2 do 42 ao 72, o 3 do 73 ao 89, o 4 do 90 ao 106 e o 5º livro do Salmo 107 ao 150. Jó, Provérbios, Ruth, Cantares, Eclesiastes, Lamentações e Esther
Esdras, Neemias e Crônicas. O livro do Daniel, como eu falei agora, ele foi escrito depois da coleção de profetas, quando essa coleção já estava fechada, por isso ele não entra no contexto aí dos escritos, ou dos profetas, né? Então, nós percebemos que a disposição dos livros, ela está diferente da nossa Bíblia. Pois na Bíblia hebraica, a Bíblia hebraica ela começa no Gênesis. Se você pegar uma Bíblia hebraica hoje, e sempre, né, você vai começar a ler de trás para frente, na nossa ótica. Pegar do final do livro porque o hebraico ele é escrito de trás para frente. E começa no Gênesis e termina em 2 Crônicas. Por isso que Jesus falou a respeito do sangue de Abel e Zacarias. Esse Zacarias que Jesus falou, citando a Bíblia de Gênesis a 2 Crônicas, se encontra no livro de Zacarias. Não temos a certeza se é o Zacarias que Jesus está citando, mas existe um Zacarias ali, que foi morto no altar, que é citado no livro de 2 Crônicas. A Bíblia protestante, a Bíblia que você tem aí, ela contém os mesmos 39 livros da Bíblia hebraica. A Bíblia católica, ela contém alguns outros livros, que nós vamos falar no final. E o porquê que ela contém esses livros a mais, tá? E aí vamos pensar no Novo Testamento, que é o nosso foco hoje. A formação do Novo Testamento em seu conceito, seu contexto histórico. O pastor Fabiano e meu pai ontem, eles falaram um pouquinho do período interbíblico, dos 400 anos, que pela nossa cronologia, pela nossa maneira de entender, é o período que vai de Malaquias a Mateus, aproximadamente 400 anos de silêncio. Nesses 400 anos aconteceram muitas coisas. Em relação à Bíblia, em relação às Escrituras, lá em Alexandria, uns judeus que eram conhecidos como judeus da diáspora, eles, tudo que eu penso em relação à Bíblia, tudo que eu penso em relação à minha vida, à tua vida, aos escolhidos, eu penso na ação de Deus, em como Deus toca, em como Deus dirige a vida das pessoas que o temem. Toda vez que eu vou pensar em algo assim sobrenatural, eu fico imaginando como o Espírito Santo de Deus trabalhou nos corações, como Ele trabalha nos corações, como Ele toca na vida das pessoas que são zelosas pela palavra, que têm sede de Deus. E os judeus que estavam na diáspora, os judeus que estavam dispersos, depois do exílio, vocês, na história de Israel, vocês lembram do exílio babilônico, que foi profetizado por Jeremias e outros profetas, que os judeus passaram pouco mais de 70 anos na Babilônia, e depois passou por outros domínios persa, depois veio Alexandre. Muitos não voltaram no período de Ageu, de Neemias e de Zacarias. Muitos não voltaram, ficaram por lá. E os que ficaram decidiram, inspirados, como nós estamos pensando aqui, falando, de traduzir a Bíblia hebraica para a língua grega. E nesse movimento que nós estudamos, que Deus agindo, preparando o terreno para a vinda de Jesus e para o tempo que nós estamos vivendo, essa Bíblia hebraica que foi traduzida para o grego, foi a Bíblia usada pelos cristãos e também pelos judeus por muito tempo. Então, nesse período de 400 anos aconteceram muitas coisas, mas talvez uma das principais, foi essa tradução que é conhecida como Septuaginta. Nós também vamos encontrar nesse período muitas facções, muitas seitas, que também vão contribuir, ora para o mal, ora para o bem, em relação à vinda de Jesus, em relação às Escrituras. Nós temos, rapidamente, vamos pensar, os fariseus,
facção dentro do judaísmo que tinha uma visão, né, uma visão externa. As pessoas olhavam para os fariseus e viam neles algo bom. Por quê? Porque eles eram, segundo essa visão, homens religiosos que se preocupavam com as pessoas, que se preocupavam com a lei. Porém, Jesus vem e mostra o verdadeiro caráter desses homens, que o próprio Senhor Jesus os chamou de sepulcro caiado. Ou seja, só tem aparência, cal por fora, muito bonito, só que por dentro é podre. E quantos religiosos estão neste mesmo tempo que nós vivemos, vivendo dessa forma? Quantos fariseus nós encontramos dentro das igrejas, dentro das sinagogas, dentro dos lugares de concentração? Então, os fariseus, eles eram exemplos, só que Jesus vem e desmascara esse falso exemplo, porque eles eram legalistas. Eles se preocupavam mais com o ritual, com a religiosidade, com a roupa, com a aparência, ao invés de se preocuparem com as pessoas, ao invés de se preocuparem em tratar bem, em amar as pessoas. No capítulo 23 do Evangelho de Mateus, Jesus, ele vai expor ali tudo aquilo que ele pensava a respeito dos fariseus. Então, depois, se você tiver a oportunidade, leia capítulo 23 do Evangelho de Mateus. Um outro grupo que também viveu nesse período, os saduceus. A diferença entre fariseus e saduceus é que os saduceus, eles eram mais próximos de quem estava no poder. Eles eram próximos daqueles que estavam dominando. Roma estava dominando, eles estavam com o Império Romano. Eles não queriam saber. E uma das diferenças também entre os saduceus e os fariseus é que eles não acreditavam em anjos nem em ressurreição. E já os fariseus acreditavam. Outro grupo, os zelotas, grupo de revolucionários, que queriam pegar na espada para fazer justiça. Os essênios, que muito provavelmente desse grupo saiu o gnosticismo. Dos essênios, esse grupo separado, sai a gnose, ou essa linha filosófica aí dentro do judaísmo, que ficou conhecido como o gnosticismo, que veio até o 4º século fazer muita bagunça aí no meio cristão. E outras facções menores, grupos de judeus que se rebelavam. Então, quando Jesus veio a essa terra, ele encontrou muitas coisas que nós encontramos hoje, só que de uma outra forma. Separações, homossexualismo, divisões, um imperialismo, né? O Império Romano dominando a sua nação. E eu sempre chamo a atenção daqueles que são revolucionários, daqueles que defendem que o cristão deve pegar as armas, que o cristão deve... Nós estamos aí em época de eleição e nós temos aí alguns que são candidatos que têm essa visão radical. Então eu gostaria que sempre, mesmo hoje, que vocês, que eu, vamos fazer alguma coisa aí, pensando na sociedade, hoje falando em voto, que você olhe, que você acha que nós venhamos a agir olhando para Jesus, porque Ele é o nosso exemplo. O que Ele fez, o que Ele falou, como Ele tratou as pessoas, é assim que nós temos que entender. Muitas pessoas estão olhando para textos esporádicos, ou tirando textos do Antigo Testamento e dizendo, olha, nós podemos agir assim, porque o povo de Israel agiu assim. Agora, nós estamos falando aqui hoje que toda a Bíblia, toda a Escritura, ela aponta para Jesus. Ele é a resposta, Ele é o foco, Ele é o exemplo, certo? Então, diante de tudo aquilo que ele encontrou, de todo aquele contexto que ele encontrou, quais foram as ações de Jesus? Quais foram as palavras? Ele pensando aqui em divisão de religião, por exemplo, ele desfez de alguém? Ele, por algum momento, ele falou, eu não vou
até aquele lugar, até aquele monte, porque os samaritanos adoram naquele monte. Eu não vou me misturar. Foi assim que Jesus fez. E por que tantos cristãos que se dizem cristãos fazem essa separação? Eu não entro em determinados lugares. Se o Espírito Santo de Deus está te levando, se o Senhor está colocando, te dando a oportunidade de você ir a determinados lugares, de você chegar, ter a oportunidade de falar em determinados lugares, por que não? Por que não ir? Por que não falar? Por que não agir com misericórdia em relação àquele que é diferente? Por que não tratar o outro com respeito como Jesus tratou? Então são coisas que nós temos que pensar. Essa hermenêutica, essa interpretação da palavra de Deus, das Escrituras, sempre olhando para o Cristo vivo. Gálatas capítulo 4, verso 4 diz: todavia, na plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei. E aí, Jesus, ele veio no tempo certo. Vocês imaginem só, Jesus vindo hoje, não teria condições, né? Não teria condições. Ele não entraria em muitos lugares, não porque ele não quisesse, mas ele seria barrado. Em muitas igrejas ele não entraria. Jesus não escreveu nada. Assim como Sócrates, né? Pensando ali na filosofia grega, ele não escreveu nada. E como então o Novo Testamento nasceu? Como ele chegou até nós? Uma tradição oral entre os primeiros cristãos, falando, um falando com o outro. Olha, tal dia eu estava com Jesus andando no mar da Galileia e ele fez isso, 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 isso. Ele agiu assim, assim, assim. Isso foi passando de pessoas para pessoas. Eu fico imaginando aqui o dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, e o conceito de igreja que Jesus falou em Mateus 16, 18. Em Atos capítulo 2, ele dá uma ordem, no capítulo 1, ele dá uma ordem para a sua igreja. Eu quero que vocês fiquem em Jerusalém. Jesus ressurreto, o Evangelho de João vai dizer que ele, depois da sua ressurreição, ele ainda ficou aqui na terra por uns 40 dias. E nesses 40 dias ele fez muitas coisas. Entre elas, chamou a igreja, aqueles que estavam ali, junto com ele. Aqueles que não se dispersaram, que não olharam para trás, né? E ainda perseveraram, mesmo depois de uma perseguição e de algumas dúvidas que eles tiveram. Então, ele chamou essa igreja, lá no Monte das Oliveiras, e deu algumas ordens. Entre elas, fiquem em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos do alto. E lembrando Mateus 16, 18, quando ele fala, depois nós vamos lembrar dessa passagem, no final, quando Jesus fala, pergunta para os seus discípulos: quem os homens dizem que eu sou? E aí eles começam a falar alguns nomes, e Pedro vem e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e diz: olha, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas foi o Espírito Santo de Deus. Foi o Espírito do Senhor, foi o próprio Deus que te revelou. E aí ele continua dizendo: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer sobre ela. A morte não vai prevalecer sobre ela. Todo esse sistema mundano não vai prevalecer sobre a minha igreja. Ele fala que a igreja é dele. E em Atos capítulo 2 ele dá essa ordem. No capítulo 1 ele dá essa ordem. E no capítulo 2 de Atos, aquilo que ele prometeu aconteceu. O Espírito Santo veio sobre a igreja. O Espírito Santo veio, e veio como em forma de fogo, repartido em línguas, e algo sobrenatural aconteceu naquele lugar. Provavelmente um lugar desse tamanho,
mais ou menos, e eles começaram a falar em línguas estrangeiras. E tudo que Deus faz tem um propósito. O propósito ali qual foi? Que outras pessoas que estavam ali por causa de uma festa que era comemorada entre os judeus, do Pentecostes, que literalmente significa festa da colheita. O Espírito Santo de Deus faz algo maravilhoso. Eles começam a falar em línguas estrangeiras, e os judeus e também prosélitos, outros homens que estavam ali na cidade de Jerusalém, eles são atraídos pelo barulho, pela manifestação do Espírito Santo. Eles são atraídos para aquele lugar, e quando eles colocam ali a cabeça pela janela, ou tentam ouvir o que está acontecendo, o Senhor usa a vida das pessoas que estavam ali, e eles começam a falar na língua materna daqueles que estavam ouvindo. E aí eles começam a perguntar: mas o que está acontecendo? O que está acontecendo aqui? Será que eles estão bêbados? Alguns não entendem, e Pedro toma a palavra e começa a expor as Escrituras. E a palavra do Senhor diz que quase 3.000 almas se renderam naquele momento. E a igreja está começando, e a igreja começa, e eles são espalhados pelo mundo então conhecido. Muitas das comunidades que nós temos no Novo Testamento, elas não foram fundadas pelo apóstolo Paulo. Outras foram através das suas viagens missionárias, mas muitas não. Eu posso até arriscar aqui dizer que a igreja de Roma não foi fundada pelo apóstolo Paulo, porque quando ele escreve a carta aos Romanos, ele diz: olha, eu desejo conhecer vocês, eu desejo ir até aí, e também quero ir até a Espanha. Então os homens, eles se espalham, e as igrejas, como nós estamos falando aqui de domingo, muitas delas começaram nas casas. Os cristãos em Jerusalém se reuniam nos lares, eles se reuniam no templo, e no Império Romano, e na cidade de Roma, nas catacumbas, nos cemitérios, eles se reuniam onde davam. Então, esse conceito de igreja que nós temos que entender: onde houver 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, Ele prometeu que estaria ali. As epístolas paulinas, elas são os primeiros documentos da igreja. Os evangelhos vieram depois. Então, a necessidade que o apóstolo Paulo teve de instruir essas comunidades, que ele, muitas delas, ele mesmo fundou e outras não. Mas ele, enquanto o homem que Deus levantou para instruir a igreja, ele não regrediu, ele não retrocedeu, ele aceitou esse desafio e instruiu as igrejas, e também esteve nos lugares dando as suas instruções, explicando. Então as suas cartas, elas foram escritas antes dos evangelhos, justamente por causa disso. E o pensamento do apóstolo Paulo em relação às Escrituras, irmãos, a epístola aos Romanos é um verdadeiro tratado teológico. É um documento maravilhoso para quem quer estudar o Novo Testamento e entender o Novo Testamento. Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, ela dá todas as diretrizes, ela abarca tudo aquilo que muitas pessoas têm dúvida em relação ao judaísmo, em relação a outras religiões, as pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho. O apóstolo Paulo ele dá explicações, e entre outras cartas são de um valor maravilhoso para a igreja, como serviu para aquelas comunidades e servem para nós hoje. As cartas às igrejas, de Romanos até a segunda carta aos Tessalonicenses. Aí tem as pastorais, pensando no apóstolo Paulo, que é Tito, 1 e 2 Timóteo e Filemão. Foram cartas escritas entre 40, todas as datas que eu vou passar, que eu coloquei aqui,
são datas aproximadas, não existem datas exatas. As epístolas universais, Tiago, por volta do ano 49, 1ª e 2ª Pedro, por volta do ano 65, 1ª e 2ª e 3ª João, por volta do ano 89, essa carta aos Hebreus, que até aproximadamente o ano de 1600, o século 17, muitos estudiosos atribuíam essa carta ao apóstolo Paulo. Só que depois de estudá-la de uma forma mais minuciosa, eles perceberam que não foi o apóstolo Paulo que escreveu. E não se sabe quem escreveu, mas é uma das cartas mais poderosas do Novo Testamento. Ela dá toda a compreensão dessa passagem do Antigo para o Novo, inclusive falando do fator Melquisedeque. Ela foi escrita por volta do ano 69. Essa epístola de Judas, por volta do ano 75. Judas foi um nome comum na época de Jesus. Esse Judas aqui provavelmente foi irmão de Jesus. Escreveu uma carta bem pequena à igreja. E o Apocalipse de João, que foi escrito por volta de 95 depois de Cristo. O termo evangelho ou evangelion vem do grego popular, que é chamado grego koiné, e significa boas novas. Eu coloquei aqui só uma observação, que no aniversário do imperador César Augusto, primeiro imperador de Roma, usava-se esse termo para festejar o começo de um novo tempo, as boas novas que toda aquela simbologia daquele imperador trazia, né, que trouxe para aquele período em Roma. E como o foco do nosso estudo nessa semana são os evangelhos, vamos pensar um pouco mais aqui nos evangelhos. Como eu falei no início, a tradição oral, de boca a boca, falando daquilo que Jesus fez, daquilo que ele falou, foi passando de pessoa para pessoa. Marcos, o autor, e a cronologia que está na nossa Bíblia, ela é diferente. O Evangelho de Marcos, ele foi escrito primeiro, depois o de Mateus, que provavelmente foi ele pegou ali o Evangelho de Marcos e pegou muitas coisas no Evangelho de Marcos para colocar no seu Evangelho. Esse Marcos que nós temos, evangelista, ele é João Marcos, que é citado em Atos, aquele que estava com Barnabé, o apóstolo Paulo, e eles saem para viagens missionárias, e de repente Marcos ele regride, ele não quer mais, ele tem medo, e por algum motivo ele deixou a companhia, e isso causou um problema entre Paulo e Barnabé. Esse mesmo João Marcos escreveu o Evangelho por volta de 57 depois de Cristo, escreveu para os gentios. Alguns estudiosos, alguns historiadores, eles colocam o foco da carta, para qual comunidade específica o evangelista escreveu. E eu coloquei que ele escreveu para os gentios em geral, tá? Mateus, que é Levi, escreveu por volta do ano 60 para a comunidade de cristãos novos, os judeus que estavam se convertendo. E esse evangelho, ele ficou, o rolo, né, do evangelho de Mateus, ficou por muito tempo na igreja da Síria, naquele período, do primeiro século. Lucas, que foi companheiro e amigo de Paulo, ele foi o único que não foi testemunha ocular de Jesus, mas por ter estar tão próximo do apóstolo Paulo, o seu escrito, ele foi aceito pela comunidade cristã de uma forma geral. Mas percebam que no início, tanto do Evangelho de Lucas quanto do livro de Atos, ele escreve a Teófilo. Então tem ali uma pessoa específica a quem ele está enviando esse Evangelho, a quem ele está escrevendo, ao Teófilo, amigo de Lucas. Não sabemos se porque a aceitação pela comunidade, se vem o escrito de alguém que não viu Jesus, que não foi testemunho ocular,
Enfim, essa palavra Teófilo, ela significa amigo de Deus, aquele que ama Deus, amigo de Deus. Então, pensando aí de uma forma simbólica, ele escreveu, né, a todos aqueles que são amigos de Deus. O Evangelho de João, ele foi o último a ser escrito, provavelmente perto aí do ano 70, quando o general Tito invade Roma, destrói Jerusalém. Os judeus e também os cristãos são dispersos, e ele tem como objetivo de ser um documento, uma carta, um evangelho, um escrito de resposta às filosofias gregas, ao pensamento grego, que estava muito forte, né? Como nós falamos daquele período interbíblico, como que o helenismo, como que os gregos, eles tomaram conta da cultura, do pensamento filosófico. Isso influenciou até os judeus. E João vem e escreve uma carta, escreve um evangelho, né? Com toques de filosofia. No princípio era o Logos, e o Logos era Deus, e o Logos estava com Deus. Diferente de todos os outros escritos, de todos os outros evangelhos. Pois Jesus é apresentado como Deus ao mundo. Amém. Nos séculos seguintes, século 2, século 3, século 4, os cristãos, eles enfrentaram diversos problemas, além das perseguições que foram cíclicas, não foram perseguições contínuas. Dependendo do imperador que estava no comando, e dos prefeitos e dos governadores, porque o império era muito grande, despertava em algum lugar uma perseguição aos cristãos, à igreja. Em algum momento, em outros momentos se acalmava. E dentro desse contexto, surgiram os homens que ficaram conhecidos na história da igreja como pais da igreja. A partir do 2º século até o 5º século aproximadamente, esses homens nós chamamos de apologetas do Evangelho, os defensores do Evangelho. E foram muitos homens que Deus levantou dentro da igreja. A igreja, até o 4º século, ela não era como uma instituição, como é a Igreja Católica Apostólica Romana. Várias comunidades que foram crescendo, Deus acrescentando, na mesma ideia que nós temos no livro de Atos, Deus acrescentando, o Evangelho crescendo. E nesse contexto aí todo, chegaram aos cristãos muitas heresias. Lembra que eu falei do gnosticismo? No ano de 1947 aproximadamente, perto do Mar Morto, um rapazinho, um beduíno, ele achou ali em várias cavernas vários textos bíblicos. E um dos milagres, né, que nós enxergamos nesses achados, é que, como eu falei em outra oportunidade, o rolo do profeta Isaías, ele foi encontrado intacto. Porém, em outros vasos foram também encontrados escritos estranhos, que nós entendemos que foram escritos gnósticos, que vieram para trazer a confusão aos escritos do Novo Testamento, as cartas do apóstolo Paulo e aos evangelhos, porque eles ainda, a cristandade, vamos dizer assim, os cristãos, eles estavam ainda definindo quais seriam os livros que fariam parte do Novo Testamento. E aconteceu que levantou-se ali várias comunidades, e essas comunidades, elas foram influenciadas pelo gnosticismo. Então, vamos dar aqui um exemplo. Dentro das cavernas, dentro de um vaso, foi encontrado, por exemplo, o Evangelho segundo Tomé, que as autoridades, os historiadores, entenderam que não foi um evangelho escrito por Tomé. Então, o que esses gnósticos faziam? Eles escreviam
o que dava na cabeça algumas coisas parecidas com o que Jesus fez, por exemplo, e colocavam o nome de algum apóstolo, para dar autenticidade, para dar autoridade àquele documento. Não foi só esse Evangelho de Tomé, não, foram vários outros que circulavam durante esses séculos nas comunidades, trazendo problemas de confusão de doutrina, será que Jesus realmente nasceu como nasceu? Será que ele não é um homem comum? Então foram vários problemas que aconteceram exatamente por causa do gnosticismo, que foi um desastre, pensando enquanto doutrina para a igreja. Então os pais da igreja, eles surgem como os defensores da fé. Eu citei aqui alguns: Justino Mártir, Tertuliano, Orígenes, Clemente de Roma, que foi um dos primeiros bispos de Roma a liderar aquela igreja, Irineu de Lyon, entre muitos outros. Foram homens que defenderam o evangelho contra as heresias, principalmente os gnósticos. Aí a definição do Novo Testamento. Vamos aí pegar um início. No ano 325 depois de Cristo, na cidade de Niceia, aproximadamente 300 bispos, fora presbíteros e diáconos, eles se reuniram na cidade de Niceia, e o imperador Constantino estava lá. Naquele livro Código da Vinci, o autor, ele é um historiador. Dan Brown é um historiador, e ele fez ali uma espécie de sofisma no seu livro, que ele quer mostrar que Jesus é humano, né? Quer mostrar Jesus como um homem histórico, e que ele gerou descendentes. A história do livro Código da Vinci, ela se baseia nisso. Ele quis mostrar que Jesus, o Santo Graal, na verdade era um descendente ou uma descendente de Jesus que ficou até os nossos dias, que permaneceu aí até os nossos dias na figura daquela moça. E nessa especulação a respeito da vida de Jesus, ele vai falar que Jesus teve um relacionamento com Maria Madalena, e que daí gerou aí para a posteridade uma geração, e que essa geração vive até os nossos dias. E ele cita o concílio de Niceia, só que ele comete um erro histórico, né? Ele vai dizer que no concílio de Niceia, quando o imperador Constantino estava lá, que eles, entre outras coisas, decidiram quais seriam os livros que iriam fazer parte do Novo Testamento. Só que o problema que eles mais se fecharam em tratar naquele momento, naqueles dias que eles passaram ali, foi a controvérsia ariana. Esse homem chamado Ário, ele não foi bispo, foi apenas um líder leigo, que começou a pensar, disseminar ideias gnósticas, dizendo que Jesus não era Deus, que Jesus na verdade foi criado por Deus, que ele era menor do que Deus. Então, para que vocês tenham uma ideia, eles fizeram um concílio para tratar exatamente sobre esse assunto. Trataram sobre outros assuntos, mas o assunto principal não foi a formação dos livros, e sim essa controvérsia ariana. E saiu desse concílio o credo niceno, que existe até hoje. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e no seu Filho Jesus, e vai por aí, que é bem parecido com o credo apostólico. Durante mais de 3 séculos, muito se discutiu em concílios, em outros concílios, em comunidades independentes. Surgiu um homem também chamado Marcião, que não era bispo, não era líder, não era um ordenado da igreja, vamos dizer assim, chamado Marcião. E esse homem, ele quis definir quais seriam os livros que entrariam no Novo Testamento. Então por isso que eu coloquei aqui,
comunidades independentes, e ele rejeitou praticamente todo o Antigo Testamento, dizendo que o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento. Então ele praticamente tirou o Antigo Testamento do seu cânon, vamos dizer assim, e não colocou muitos livros que nós temos hoje como sagrado, como livro que faz parte do cânon do Novo Testamento. E entre outras comunidades surgiram aí problemas em relação a isso. O Novo Testamento, no final do século IV, em 393, tinha essa lista de Atanásio, que foi um dos pais da igreja. E essa lista ela foi aprovada no sínodo de Hipona em 393 e depois ela foi consolidada no sínodo de Cartago em 397 depois de Cristo. Então assim foi oficializado o Novo Testamento tal como nós conhecemos hoje. Em 397, no quarto século depois de... Quando nós falamos em ler a palavra de Deus, comece lendo os evangelhos. No Evangelho de Mateus, no capítulo 16, no verso 17, aquilo que eu falei há pouco com vocês, Jesus, ele faz a seguinte revelação: Pedro, foi o Espírito Santo quem te revelou quem sou eu. O Espírito Santo quem revela. Jesus fala para Pedro que quem o revela às pessoas é o Espírito Santo. Então, as Escrituras testificam, como o próprio Jesus disse, e o Espírito Santo revela quem Jesus realmente é. E aí eu faço a seguinte reflexão com vocês. Se o teu coração ele começa a arder de alegria, se você começa a viajar nas palavras de Jesus, assim como aqueles discípulos de Emaús, você vai ler no Evangelho de Lucas, quando eles estavam caminhando e Jesus apareceu do lado deles e começou a expor as Escrituras, começou a falar das Escrituras. Da mesma forma que aquele etíope estava naquela carruagem, lendo as Escrituras, o livro de Isaías, e o Espírito Santo pega aquele evangelista, toca naquele evangelista e diz: vai lá, explica essa palavra, porque o coração daquele homem está ardendo. Se acontece isso com você, tenha certeza que o Espírito Santo de Deus está te revelando Jesus Cristo. Quando você ouve: eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer deste pão, viverá eternamente. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva, entrará e sairá e encontrará pastagem. E ele continua dizendo: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E lá no livro do Apocalipse ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, e todos quantos tiverem sede, lhes darei de beber graciosamente da fonte da água da vida. Ao vencedor herdará todas estas bênçãos, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Deus seja louvado. As palmas louvam. Ah, sim. Eu quero dar oportunidade ao Leandro. É Leandro? Vem cá, Leandro.
Ele é o autor do verbo se fez quadro. Dá o microfone para ele, vai dar. Tudo bom. Deus abençoe a família. Boa noite, irmãos. Boa paz. Primeiramente, quero agradecer ao pastor pela oportunidade de colocar a exposição aqui embaixo, a Nicole, que me ajudou bastante. E parabenizar o pastor, de fato, trazer esse estudo muito precioso para todos nós, né? E a exposição, inclusive, fala sobre isso, né? Eu peguei 14 passagens dos evangelhos, pintei, e em 2017, no finalzinho de 2017, eu lancei no Shopping Internacional de Guarulhos. De lá para cá, eu consegui expor em alguns shoppings e pinacotecas, e estou tentando trazer essa exposição para dentro da igreja para que as pessoas conheçam. É um projeto novo, eu não tenho conhecimento de outro artista cristão que pinte nessa linha. A gente conhece muita pintura católica, né? Essa eu fugi dos estereótipos, fugi da imagem de Jesus como a católica pinta muito, né? Fugi dos ícones e pintei alguma coisa baseada no verbo. Amém. Que se fez carne, de acordo com João. E na minha exposição ele se fez quadro. E eu convido todos a visitar a exposição. Estarei lá para falar mais sobre ela. Muito obrigado. Obrigado a você. Deus abençoe. Estaria terminando hoje, porém ele não, acho que não veio. Então eu queria chamar os irmãos que fizeram a primeira parte do louvor. Nós vamos cantar o último louvor, Pai Nosso. Vamos terminar, vamos ficar de pé. Oi. Ah, sim, perdão, é verdade. Queridos, sentem só mais um pouquinho. Eu quero abrir para algumas perguntas, né? Nós temos um tempo ainda e o Pi quer fazer aqui uma. Paz do Senhor, irmãos. É assim, a respeito do gnósticos. Sim, sim. Gnósticos. Assim, gnósticos tem a ver com situações que as pessoas criam fora da Bíblia. Eu não sei se eu vou estar falando a palavra correta. Sim. Mas o senhor citou agora há pouco a respeito do livro Da Vinci. E Da Vinci retratou uma situação com Maria que não condiz com a Bíblia. Sim. Eu posso dizer que isso é um gnosticismo? Sim, sim. Porque eu acho que eu não expliquei exatamente, mas ele, o autor do Código Da Vinci, ele baseou o seu pensamento, né, o seu livro, nas escrituras gnósticas, que fizeram essa deturpação da vida de Jesus. E ele usa o quadro do Leonardo da Vinci, também não sabemos se ele pintou pensando nisso, mas quem tem aquele quadro da Santa Ceia, lembram? Vocês lembram do quadro da Santa Ceia, o mais famoso? Que João está do lado de Jesus e forma um V assim, né? Então ele colocou que ali seria, ao invés de João, que era o mais novo, que seria Maria Madalena, disfarçada. Ele não quis mostrar por causa do tempo que é patriarcal, né, o machismo ou coisas parecidas assim. Mas o gnosticismo, na verdade, foi um movimento que trazia no seu bojo filosofia grega com cabala judaica e assim, espiritualização de tudo, né? Eles achavam, para você ter uma ideia, que Jesus ele não veio em carne, né? Que ele era só um espírito iluminado. Então misturava espiritismo, cabala e muitos outros questões filosóficas da época. Tá bom? Alguém queria perguntar? Fazer mais uma? Pai do Senhor, irmãos, eu queria perguntar, pastor, os livros apócrifos da Igreja Católica não trazem controvérsia dentro da Bíblia, mesmo os livros que eles também têm, né, na Bíblia, como que faz? Porque um contradiz o outro. A questão dos apócrifos é que os judeus, eles não aceitaram como escritura sagrada, e sim como escritura
um livro de história, né? São exemplos que são dados, porque em alguns momentos dá até uma base para o espiritismo, né? Então por isso que eles acabaram tirando. Mas como documento histórico, por exemplo, o livro de 1º e 2º Macabeus são livros excelentes para a história, entender a história do contexto interbíblico, né? O período. A Igreja Católica a criar. Sim, ajuda. Dá base, né? Livro de Tobias, por exemplo. Dá base sim. Porém, os judeus não aceitam esses livros. E nem os protestantes aceitaram. Certo? Mas não vamos brigar com os católicos por causa disso. Né? Como que eles fazem? Porque a Bíblia fala uma coisa. Sim. E esse livro fala outro. Então, Jerônimo, ele traduziu esses escritos e eles aproveitaram e colocaram, só que lá no século XVI, né? Para fazer uma contraproposta à reforma protestante, aí, que ficou chamado contra-reforma. Mas, pelo que a gente enxerga, só foi por isso mesmo. Né? Uma resposta ao protestantismo que estava surgindo aí. Vamos fazer um negócio diferente aqui. Né? Porque o Novo Testamento é igualzinho, não muda nada. Tá? Alguém? Tá bom, vamos lá? Agora sim, vamos ficar de pé. Aqui. Aleluia, Jesus. Louvado seja teu nome, Pai. Receba o nosso louvor, Pai. Aleluia, Pai.
graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, e a comunhão e a consolação que vem do Espírito Santo de Deus, esteja em todos vós, hoje e até a consumação dos séculos. Falando sobre a vida de Jesus, nascimento, ministério, morte e ressurreição. Todos estão convidados. Temos um lanche aí embaixo aí para quem quiser participar.